Olá, seja bem-vindo a mais um Ligado na Universidade, o programa que trata dos temas aqui da USP de Bauru, onde funciona a FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru, e também o Centrinho, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais. Hoje vamos falar sobre o USP Recicla. Atualmente, a cidade de Bauru sofre com a falta de espaço para descartar o lixo que produz. Isso só reforça a preocupação que temos que ter com o meio ambiente. Nesse contexto, ações sustentáveis são mais do que bem-vindas. E algumas dessas ações acontecem dentro da universidade. Para falar mais sobre esse tema, estamos recebendo aqui a professora Ana Carolina Magalhães, que é docente da FOB e presidente da comissão do USP Recicla na faculdade. Professora, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Professora, o que é o USP Recicla? Bom, o USP Recicla é um programa que foi instituído na Universidade de São Paulo, com base na Conferência Rio 92 e na Agenda 21 e no Programa de Qualidade Total, para mostrar que a universidade, além de ser um exemplo no ensino e pesquisa, também poderia ser um exemplo na área ambiental. Então, é um programa educativo focado nas questões ambientais e na gestão de resíduo dentro da Universidade de São Paulo. O símbolo é um caracol que simboliza, então, um trabalho constante, gradativo e lento no processo educativo. Entendi. Ele começou em São Paulo, foi instituído nos outros campi. Como que funcionou essa expansão do programa? Bom, o programa, então, depois da Conferência Rio 92, demorou um tempinho nessa questão do planejamento. Então, em agosto de 1994, esse programa foi instituído na Universidade de São Paulo, se estendendo a todos os campi. E na FOB, especificamente, ele começou em outubro de 94. Professor, esse programa é financiado integralmente pela USP? Isso, ele foi instituído e financiado, e é financiado pela USP através da Superintendência de Gestão Ambiental. SGA. SGA. Ok, professora, a senhora falou em questões educativas, mas há questões práticas também. A senhora poderia citar alguns exemplos e explicá-las aqui na FOB? Bom, o primeiro é que nós ministramos palestras ao público da universidade, então direcionado ao público-alvo. Um exemplo é a palestra que nós ministramos para os calouros, para os alunos, falando um pouquinho sobre o programa, mas também nós ministramos palestras para os servidores e também o pessoal da limpeza terceirizada, que é responsável pela limpeza do campus. Além das atividades educativas, nós instituímos a troca do copo descartável pelo copo reutilizável. Nós estimulamos a comunicação digital, evitando a impressão desnecessária de documentos. Hoje é norma dentro da universidade a impressão de dissertação, tese, monografias na forma frente e verso. Nós já não distribuímos tanto rascunhos, nós estimulamos as pessoas a utilizarem e reutilizarem o papel. Além disso, nesse sentido, a gente também trabalha com a compostagem, que nada mais é que o uso de material que sobra do preparo das refeições, tanto do restaurante quanto do berçário, para formar o adubo orgânico. Esse adubo ele é utilizado no próprio campus e também é distribuído para a comunidade. Nós temos um trabalho também de separação do óleo e distribuição desse óleo para a cooperativa, assim como a separação dos resíduos. A gente já vai falar, acho que um pouquinho sobre isso. E, por fim, a troca da lâmpada incandescente pela fluorescente e, nesse sentido, também o descarte correto dela. Certo. Professora, a gente está vendo aqui alguns exemplos práticos que a senhora pegou, inclusive a caneca. Essa caneca é distribuída para todos os funcionários? Exatamente. Tanto os alunos quanto os servidores do campus USP Bauru recebem. E caso alguém não tenha, é só nos contactar que a gente distribui. O pessoal ainda usa, mesmo assim, muito copo plástico? Infelizmente, sim. Nós fizemos um levantamento ano passado, é importante refrisar que foi, na verdade, um projeto de pesquisa financiado pelo Programa de Cultura e Extensão, envolvendo alunos de graduação. Nós fizemos uma série de perguntas a diferentes setores do campus, como setores do HRAC, Prefeitura e da FOB. E dentre essas perguntas estava o uso do copo. Então, nós observamos que ainda 30% dos servidores utilizam copo descartável para ingestão de água, e esse número aumenta quando é ingestão de café para 41%. E isso é mais agravante pelo fato de que em Bauru o copo descartável não é utilizado pelas cooperativas. Eles não estão recolhendo esse copo porque não é rentável. Então o copo que é utilizado descartável, que é jogado no lixo, vai para o aterro sanitário, aumentando o volume de lixo descartado por dia.
Professora, em relação a esse outro exemplo que a senhora deu, a compostagem, queria que a senhora explicasse um pouquinho melhor esse processo aqui dentro do campus. Bom, todo o material que é utilizado para o preparo do alimento, que não vai para a bandeja, ele é recolhido, então, em torno de 9 toneladas por ano, e passa por um processo. A gente tem uma área no campus em que passa por esse processo, né, que é responsável por esse processo de transformar esse material em adubo orgânico, e esse adubo é utilizado no próprio campus, né, e também é distribuído para a comunidade. Então, os alunos, por exemplo, receberam esse adubo durante o período de matrícula. Então, isso é um importante destino desse material, que também iria para o lixo comum e, consequentemente, aumentando o número de lixo no aterro sanitário. Se a comunidade bauruense quiser ter acesso a isso, ela pode? Existe uma política de distribuição, assim, que a pessoa interessada procure aqui a FOB? Poderia procurar sim, a gente tem uma quantidade, né? Acho que é só uma questão de conversar, a gente pode distribuir sim. Em princípio é para a comunidade interna, mas acho que nada impede também de algum interessado de adquirir esse material conosco. Os calouros, eles recebem quando eles chegam aqui. Eles recebem também para levar para a cidade natal deles? Como que funciona isso, essa questão? Existe aqui a aula da saudade, se eu não me engano. Isso. Né? Eles levam isso, levar um pouquinho da terrinha da FOB para a casa deles? Isso tem esse processo também, professora? Então, a gente distribui mais no período de matrícula, mas também nada impede que a gente distribua em outros momentos, né? E é interessante porque a gente mostra um trabalho que eles não conheceriam se eles não recebessem esse adubo, né? Professora, só para finalizar esse primeiro bloco, qual que é a importância de uma universidade pública, mostrar essa preocupação com a causa ambiental? Bom, hoje a gente vive um momento bem particular nesse sentido, né? A sustentabilidade, ela está em foco, a questão do ambiente, né? Porque a gente está vivendo as consequências de atitudes individuais não sustentáveis e de uma gestão ambiental precária. Então, a gente tem problema com a água, problema, né, com o lixo. E a universidade, ela tem um papel importante na formação do cidadão. Então, a universidade, ela não deve se preocupar só com a formação especializada naquela área determinada, né? Ela tem que se preocupar em devolver à sociedade um cidadão que consiga lidar com várias questões na comunidade, dentre elas vem a ambiental. Então, eu falo até como professor. O professor, ele tem que não só ser um exemplo profissional para o aluno, mas ser um exemplo em questões éticas, morais, sociais e ambientais. Então, se o aluno ele passa a estar motivado a ter certas atitudes ambientais dentro de casa, ele vai transpor isso para dentro da universidade, ele vai transpor isso para fora da universidade. É isso que a gente espera com o programa USP Recicla, né? Eu mesmo, há anos atrás, eu não separava o meu lixo e hoje eu não consigo, acho inadmissível misturar o lixo, né? Eu não consigo, então acho que é tudo uma questão de hábito, né, e adquirindo esse hábito passa a fazer parte do cotidiano do indivíduo. Professora Kay, muito obrigado. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco voltamos, continuando discutindo essa questão tão importante que é o meio ambiente. Fique aí rapidinho. Faço, separo, porque lá tem os tambores, né, de reciclável e de orgânico, então a gente coloca separado, pelo menos lá no prédio eu vejo isso. Eu separo o reciclável, que são o de plástico, né, de PET, garrafa PET, sacolinha, e só mando mesmo o lixo de casa mesmo na lixeira. Não a fundo, eu separo alguma coisa reciclável, orgânico, de alguma coisa reciclada, assim, mas não sacolinhas independentes e levo para a lixeira do prédio onde eu moro. Sim, tem o lixo doméstico, que é dos alimentos, e os recicláveis. Latinha, garrafa, as coisas que não é perecível, né? Eu separo, por exemplo, eu adoro jornal, separo vidro, separo latinhas, eu faço isso. E como eu moro perto do supermercado que ele faz a coleta, eu levo lá. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a professora Ana Carolina Magalhães, que é a presidente da comissão do USP Recicla aqui na FOB. Professora, no ano passado vocês fizeram uma espécie de um diagnóstico do campus na questão ambiental. O que vocês perceberam nisso? Bom, percebemos que a gente precisa trabalhar mais, que realmente o processo é de caracol, é lento e contínuo, né? E mais que isso, a gente percebe que não adianta somente instruir, né?
transmitir a informação, a gente tem que sensibilizar, motivar, né? Fazer o aluno ou o servidor participarem do processo ativamente. Então, a partir do momento que o indivíduo se sente parte do processo, se sente valorizado, o resultado é muito melhor. Então, sair um pouco da teoria e ir mais para a prática. Acho que esse foi o principal resultado desse levantamento. No bloco anterior, a senhora falou um pouco da questão dos copos descartáveis. Quais outros pontos aí que a senhora percebeu que são bastante sensíveis na questão aqui na universidade? Bom, além do copo, né, que a gente cede e muitas vezes o aluno ele esquece de trazer, ou o docente, né, o servidor, docente ou não docente, acaba não usando. A gente viu que em torno de 30% dos servidores continuam usando o copo descartável. Então isso é um problema, já que a gente fornece. Mas tem uma outra questão que é bem complicada, que os servidores não conhecem, é o envelope, por exemplo, de vai e vem, né, que pode ser usado até 40 vezes. Então, a utilização do envelope vai e vem é um método que vai reduzir muito o descarte de papel, né, que inclusive é um dos maiores resíduos, né, a maior porcentagem de resíduos que a gente gera. Em torno de 45% é o papel. Então, é uma medida que a gente precisa melhorar um pouco, por exemplo. Professora, a gente aqui já está ambientado com o envelope vai e vem, mas o público às vezes não conhece. O que é o envelope vai e vem? Bom, o envelope vai e vem, ele tem aí várias linhas, então você pode colocar para, né, do departamento tal, para o setor tal, e você pode reutilizar, né, esse envelope várias vezes, até 40 vezes, né? Quem não usa esse envelope, o que acontece? Vai usar 40 vezes um envelope diferente, são 40 envelopes que vão ser jogados no lixo. Então é um processo, uma estratégia importante de redução de papel. A gente fez um levantamento e a gente viu que na FOB, por exemplo, menos de 30% dos servidores conhecem ou utilizam o envelope vai e vem. Então isso é algo que nos espanta, né? Porque todo mundo aqui do campus conhece o programa USP Recicla, mas tem algumas estratégias que precisam ser lapidadas, né? E essa é uma delas. Com base nesses dados do projeto de pesquisa, o que vocês pretendem fazer? Bom, a gente tem agora uma estagiária, inclusive que recebe bolsa pela Superintendência de Gestão Ambiental, que está envolvida em programas da Superintendência, mas também vai continuar com a pesquisa, no sentido de que atividades coletivas sejam ministradas, né, mas também que a gente consiga solucionar problemas pontuais de diferentes setores do departamento. Então, se o determinado setor fala que não usa copo reutilizável porque não tem, então a partir desse momento a gente vai fornecer. Ou outro departamento fala que não consegue separar o lixo, né, o lixo comum no saco preto e o lixo reciclável no saco azul, porque não tem lixeira. Então a gente vai lá e fornece. Então a gente quer melhorar essa atuação, tanto coletiva quanto individualizada dentro do campus. É quase que um primeiro passo, então, identificar toda a questão para começar a solucionar questões pontuais. Isso, exatamente. Professora, eu tenho uma questão muito sensível, a senhora entrou na questão do lixo, do saco preto e saco azul. Tem muita gente ainda que desconhece a maneira de fazer isso, sabe até que um é para um, outro é para outro, mas não limpa direito a embalagem na hora de descartar. Tem muita gente que ainda faz isso? Olha, se você perguntar para as pessoas aonde elas devem descartar o lixo comum e o lixo reciclável, elas sabem responder. Lixo comum no saco preto, lixo reciclável no saco azul. Mas na prática, quando você pergunta para as pessoas, vocês fazem isso? Vocês separam o lixo? Não. Então há uma série de questões envolvidas. Eu acho que até a própria comodidade, muitas vezes a falta de recursos para facilitar o processo. E infelizmente aqui no campus a gente tem um entrave que nem sempre a empresa terceirizada de limpeza fornece adequadamente os tipos de saco. Infelizmente isso acontece, né? E a gente tem que reportar. Se você der uma volta pelo campus, você vai ver saco azul em lixo comum e saco preto em lixo reciclável, né? E isso é um problema, porque vai chegar lá na central de recolhimento, o indivíduo não vai abrir o saco para ver o que tem dentro. Então, o que tiver no saco preto vai para a Indurb, para o aterro sanitário, o que tiver com saco azul vai para a cooperativa, né, a Cotramate. Então, isso é um problema, por quê? Porque pode chegar lixo orgânico para o pessoal da cooperativa e lixo que poderia ser reciclável para o aterro sanitário. A gente vê que o aterro sanitário de Bauru está com um problema grave, né? Isso está na mídia, e infelizmente uma boa porcentagem do lixo que vai para o aterro sanitário é reciclável. Quer dizer, as pessoas não só dentro da universidade, mas na cidade não separam o lixo.
Mas voltando na questão do descarte mesmo de embalagens, as pessoas têm conhecimento de que elas não podem descartar a embalagem, seja com algum resíduo orgânico? Não, as pessoas até sabem, né? Elas sabem mais a questão da separação do que a limpeza, vamos ser honestos. Mas até que a porcentagem de pessoas que têm conhecimento não é baixa. A questão é que da teoria não vai para a prática, então a gente tem esse entrave. E eu acho que muito disso é a motivação. Se as pessoas conseguissem enxergar a consequência disso a curto, médio e longo prazo, elas teriam uma conduta diferente. E é isso que a gente vive hoje, né, com a questão ambiental. As consequências de atitudes, por exemplo, como essa. Ok, de não professora. separar. Vamos fazer mais um breve intervalo. Obrigado, Universidade, volta já. Espere aí rapidinho. Aqui no campus nós temos algumas espécies de resíduos. Nós temos o resíduo gerado nos ambientes de saúde, né, de atendimento à saúde, que são os biológicos potencialmente infectantes, os químicos. Esses resíduos, eles têm um destino especial, eles têm toda uma gestão dos resíduos, que é de forma diferenciada, existe uma empresa contratada para fazer a destinação e disposição final desses resíduos. Então, a parcela química, parte é recuperada aqui dentro do campus e parte vai para esse tratamento contratado pela universidade. E os potencialmente infectantes são também, eles são autoclavados por essa empresa terceirizada e vão para um aterro sanitário licenciado para essa finalidade. A gente tem o controle, essa empresa apresenta certificações mensais, então essa parcela é gerenciada dessa forma. Depois nós temos os resíduos semelhante aos resíduos domésticos, domiciliares, que é o lixo comum e o material reciclável. O lixo comum, a Prefeitura Municipal recolhe e vai para o aterro sanitário, e a parcela que é separada como reciclável pelas fontes geradoras, elas são embaladas em embalagens de cor diferente do resíduo comum. Então, o resíduo comum aqui dentro do campus é embalado em saco preto e o reciclável em saco azul. Essas embalagens no saco azul, que é o material reciclável, ela é recolhida pela cooperativa, pela Cotramate, que é uma cooperativa que tem uma parceria com a Prefeitura Municipal. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui nos nossos estúdios a professora Ana Carolina Magalhães, que é a presidente da comissão do USP Recicla aqui na FOB. Professora, a universidade desde o ano passado vem desenvolvendo uma série de cursos socioambientais. Como a senhora enxerga a importância disso? Nós temos, desde o ano passado, o Programa de Formação Socioambiental de Servidores da USP, uma iniciativa da Superintendência de Gestão Ambiental, com a finalidade de multiplicar, né, e envolver o maior número de servidores possíveis, né? Então, esse programa ele envolve educação e atividades educativas no sentido de trabalhar com a sustentabilidade, educação e gestão ambiental. Ele envolve os 7 campos da USP, né? E faz com que o servidor envolvido participe ativamente do processo dentro do seu campus. Então, o programa ele é dividido em etapas ou em grupos, né? E a gente fala que divide-se em PAPs, que é pessoas que aprendem fazendo, né? Participando. E, então o PAP 1 ele é formado por um grupo seleto de servidores que têm conhecimento em gestão ambiental e educação, que vão dar um suporte teórico e prático para os PAP 2, né? Então o grupo PAP 2 ele é formado em cada camp por um número de servidores que tem uma sensibilidade para a questão ambiental. Uma vez que o PAP 1 treinou e educou o grupo PAP 2, esse PAP 2 vai, então, a partir desse momento, treinar o PAP 3, que aí são mais servidores daquele campus. Então, é o processo multiplicador, agora nós estamos na fase de inscrição para o PAP 3, então, o processo multiplicador que dá uma certa autonomia, né, para o camp resolver as suas questões ambientais. E mais importante que isso é que envolve um grande número de pessoas, né? É um processo multiplicador que valoriza o servidor. Então o servidor ele não é
aquela pessoa que estaticamente está escutando ou participando do processo de educação. Não, ele participa ativamente, com atividades, com valorização. Então, acho que é uma grande iniciativa da Superintendência de Gestão Ambiental de envolver o maior número de servidores nesse processo de educação e gestão ambiental. E tem até alguns momentos que ele tem que colocar em prática no seu setor, né, as atividades. Exatamente. Então, é uma participação muito mais ativa, né? Então, vai ajudar muito nessa questão dentro da universidade. Professora, saindo agora brevemente da universidade, como a senhora enxerga a causa ambiental sustentável como um todo? Bom, a sustentabilidade é um tema que está em destaque, né? Que é muito mais abrangente porque envolve atitudes ambientalmente corretas, economicamente viáveis, socialmente justas e culturalmente diversas, né? E hoje a gente vive a consequência de atitudes individuais não sustentáveis de uma política de gestão ambiental muito frágil, né? A gente vê aqui na cidade de Bauru, no Sudeste, no estado de São Paulo, a falta de água, né? As pessoas sofrem com a falta de água, isso tem impacto grande no comércio local. E a gente vê pessoas ainda que mesmo com a estiagem lavam carro, lavam calçada, então isso é inadmissível, né? Na cidade de Bauru, vamos dar um exemplo da nossa cidade, a gente está com problema na gestão de resíduos, né? O aterro sanitário já não consegue mais suportar a quantidade de lixo que é gerada por dia, que são 300 toneladas, né? Então, medidas paliativas estão sendo tomadas, mas a gente sabe que não dá mais, né? E isso pode causar graves problemas de saúde pública, entraves administrativos para a cidade. Então, realmente a gente precisa repensar a forma como a gente vive, né? E a universidade está aqui para participar ativamente desse processo. Participar ativamente da questão da sustentabilidade, da educação e gestão ambiental é responsabilidade também, eu falo que é responsabilidade de todos. A senhora falou do aterro, recentemente a CETESB negou o chamado alteamento em 20 metros e o que se viu muito é a população falando tinha que ter sido pensado nisso antes, criticando o órgão público por não ter tido esse planejamento, que é de certa forma verdade. Mas também dificilmente você vê uma pessoa falando assim, bom, o aterro chegou no seu limite e eu preciso reduzir o meu lixo também. Isso realmente é uma realidade, professor? Isso é uma realidade mesmo? Sim, as pessoas, eu acho que a questão ambiental e todos os problemas que estão surgindo, né, são causados tanto por atitudes individuais quanto também uma gestão que nem sempre é totalmente adequada na questão do resíduo. Então, se cada um pensar na sua casa como reduzir o consumo, né, e como reutilizar esses materiais para que não haja o descarte, e quando não tiver jeito, separar esse material para que ele possa ser reciclável, né, já vai estar contribuindo muito para essa questão. Então, reduzir, reutilizar e reciclar são os 3 R's, né, que são fundamentais nesse processo. E a gente vê que a questão do aterro sanitário, né, apesar dessa questão da gestão pública ser muito discutida, o indivíduo também está jogando material errado para esse lixo. Quer dizer, uma boa parcela dessas 300 toneladas corresponde a lixo que poderia ser reciclável, né? Então, isso é um problema grave que as pessoas elas têm que refletir. Repensar, né? Acho que tudo tem que ser repensado, né, professora? Isso, exatamente. Hoje a gente já não fala mais dos 3 R's, a gente fala dos 7 R's, né? Repensar, respeitar, responsabilizar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Esperamos que não tenha mais tantos R's, que isso seja colocado em prática, né, professora? Professora, Exatamente. Obrigado pela sua participação novamente. Eu que agradeço. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a próxima edição.